Olá, eu me chamo Marlene Ferreira de Souza. Primeiramente, agradeço a Deus por essa única oportunidade de poder estar aqui. Agradecer a Ele pela vida de cada um dos docentes desse curso. Quero agradecer os senhores, membros da banca, por considerarem avaliar o meu trabalho intitulado A Autorregulação do Uso do Celular pelos estudantes como fator de intervenção no processo de ensino e aprendizagem, orientada pela professora mestre Otília Paiva Nunes Alves e o professor Rafael, coordenador geral desse curso. Venho apresentar o meu plano de intervenção, que foi realizado no Colégio Estadual Professor Aureliano, no componente curricular de Sociologia, trazendo como tema a autorregulação no uso do celular como fator de intervenção no processo de ensino e aprendizagem, tendo como objetivo geral promover a autorregulação do uso do celular em sala de aula pelos estudantes da primeira série do ensino médio, trazendo os objetivos específicos, que são recolher os celulares de todos os estudantes, guardar os celulares em caixas específicas identificadas por turmas, guardar as caixas com os celulares no armário trancado com cadeado, devolver os celulares dos estudantes somente nos intervalos de lanche, almoço e recolhê-los novamente. A descrição das principais atividades desenvolvidas. No primeiro momento, foi realizada uma reunião com o corpo docente, equipe diretiva e a equipe socioemocional para a apresentação da problemática e apresentar o plano de intervenção já pensado, pois devido ao uso errado do celular na sala de aula e o não cumprimento do regimento escolar que proíbe o estudante de usar o celular dentro da sala de aula sem a autorização do professor, fez necessário uma intervenção para melhorar a qualidade de ensino, a aprendizagem dos estudantes, que também reflete na qualidade de aula e do aprender. Assim, o rendimento, a atenção e a participação dos estudantes são fatores primordiais para que aconteça a aprendizagem. Por isso, há a necessidade de uma intervenção na unidade escolar envolvendo todas as turmas. Logo, todos os estudantes foram informados da intervenção. Segundo passo foi adquirir as caixas de sapatos, personalizá-las, identificando cada uma delas com o número de turmas, como são 6 turmas nesta unidade escolar, são as turmas 1301, 1302, 1303, 2301 e 2302 e 3301. Separar um armário com cadeado, onde as caixas com celulares foram guardadas na sala dos professores. Todavia, houve uma contrapartida por parte dos estudantes e pais, que veio a marcar uma nova reunião, onde eles apresentaram outra proposta, que foi deixar o celular com os estudantes e os mesmos assumissem a responsabilidade de não usar o aparelho em momento inapropriado, somente com a autorização do professor. Caso algum estudante descumprisse esse acordo, seria punido com advertência. Assim, firmou o acordo novamente e a escola criou a ficha de advertência para essa finalidade, onde o estudante que recebesse a terceira advertência, os pais seriam comunicados. Portanto, ficou evidente que é imprescindível a importância de aplicar o plano de intervenção que foi pensado e planejado com todo o corpo docente, porque houve resultado do autorregulação e mudança de comportamento, refletindo
da aprendizagem e maior número de participação e envolvimento das aulas. Trago a minha introdução, no ambiente escolar do ensino médio e mais especificamente dentro desta unidade escolar, cujo público-alvo é composto por adolescentes, é essencial que o uso do celular esteja alinhada com as diretrizes estabelecidas. Portanto, os dispositivos móveis devem ser utilizados pelos estudantes apenas quando autorizados pelo professor, especialmente durante atividades de pesquisa e estudos. A falta da autorregulação leva o estudante a fazer o uso inadequado do celular em sala de aula, tirando o foco do estudo, atingindo a atenção e concentração, que são dois fatores indispensáveis no processo da construção do ensino e aprendizagem. E essa falta de autorregular está causando prejuízo na aprendizagem e que tem incomodado a equipe de docentes ao perceberem que essa ação incoerente tem refletido no rendimento escolar. Dessa maneira, comprometendo a construção do saber, que são o saber conhecer, o saber conviver, o saber fazer e o saber ser, o que tange a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. Ressalta-se ainda que o uso do celular é considerado uma ferramenta importante para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, devido aos diversos recursos tecnológicos que ele oferece. A mudança de comportamento está alinhada ao processo de aprendizagem e adaptação nesse contexto escolar. O comportamento do estudante observável que busca depende da promoção da autorregulação quanto ao uso adequado do celular em sala de aula. Indo para a problematização, eu trago, instigando aos senhores, com uma pergunta: como o uso desregulado do celular em sala de aula influencia negativamente a atenção, concentração e desempenho acadêmico dos estudantes do ensino médio e de que maneira a promoção da autorregulação pode otimizar o ambiente de ensino e aprendizagem? Respondendo a essa problematização, eu quero dizer que no contexto do ensino médio, ele é crucial a intervenção quanto ao uso adequado dessa tecnologia, buscando proporcionar uma experiência educacional mais dinâmica, interativa e alinhada às necessidades de manter o foco de estudo dentro das atribuições do estudante em sala de aula e fora, no momento de estudo, alinhando no comprometimento com as regras e normas da instituição escolar. Os recursos online são para diversificar e enriquecer o diálogo, a escuta no processo de construção e de aprendizagem. Em seguida, apresento o meu objetivo geral, que vem a promover a autorregulação no uso do celular pelo estudante da primeira série do ensino médio. Em seguida, os objetivos específicos, que são elevar o índice de rendimento escolar, avançar no processo de ensino e aprendizagem, conscientizar os estudantes do uso do celular em sala de aula para favorecer o processo do saber sob a orientação e acompanhamento do professor. A justificativa desse plano de intervenção traz a crescente presença de dispositivos móveis, como celular no ambiente escolar, tem despertado preocupações quanto ao seu uso adequado e o seu impacto no processo educacional. O uso inadequado do celular em sala de aula pode comprometer a atenção e concentração, consequentemente, o rendimento escolar dos estudantes. Este projeto se justifica pela necessidade de compreender e intervir na autorregulação
do uso do celular pelos estudantes, visando otimizar o ambiente de aprendizagem. O projeto de intervenção intitulado A Autorregulação no Uso do Celular pelos Estudantes como Fator de Intervenção no Processo de Ensino e Aprendizagem, ele vem buscar a promover a autorreflexão dos estudantes sobre os seus hábitos de uso do celular e desenvolver estratégias para uma utilização mais consciente e produtiva desse dispositivo em sala de aula. Na minha metodologia, eu trago o local e o período da pesquisa. A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Professor Aureliano, situado em Taguatinga, Tocantins, durante o período de 6 de novembro a 30 de novembro de 2023. Os participantes dessa pesquisa foram os estudantes da turma 1301, primeira série do ensino médio. Os procedimentos durante a apresentação e contextualização. No início da pesquisa foi realizada uma apresentação sobre o tema cidadania e a importância de seu estudo em sociologia. A finalidade e os objetivos do projeto foram esclarecidos para os estudantes. Durante a roda de conversas e a pesquisa em grupo, após a introdução teórica, foi conduzida essa roda de conversas sobre a cidadania. Os estudantes foram envolvidos em grupos de 5, totalizando 3 grupos, para a realização de pesquisas, utilizando somente os livros e revistas disponibilizados por mim neste momento de estudo. A integração e estabelecimento de normas. Os estudantes foram incentivados a discutir e criar normas e regras para a sala de aula, promovendo a reflexão sobre a importância da organização e do respeito mútuo. E dentro do plano de intervenção, o recolhimento dos celulares foi a proposta, a coleta dos celulares dos estudantes e o armazenamento em caixas específicas identificadas por turmas, as quais foram guardadas em armários trancados com cadeado. Os celulares eles seriam devolvidos somente nos intervalos de lanche e almoço. O termo de compromisso que foi criado, foram desenvolvidos 2 documentos, o termo de ajuste e compromisso de comportamento estudantil e o termo de advertência, estabelecendo diretrizes claras sobre o uso do celular e as consequências do descumprimento da regra. A reunião com os pais dos estudantes foi organizada para discutir e esclarecer os termos da intervenção, envolvendo tanto os estudantes quanto os seus responsáveis. Na avaliação e ajuste, o monitoramento, a eficácia dessa intervenção foi monitorada regularmente, observando se os níveis de cumprimento das regras e o impacto no ambiente de aprendizagem. Ajustes necessários. Os ajustes necessários, com base nas observações, foram feitos ajustes de procedimento sempre que necessário, visando melhorar a eficácia da intervenção e promover um ambiente escolar mais harmonioso e produtivo. Essa metodologia buscou não apenas identificar um problema específico, mas também desenvolver e implementar estratégias concretas de intervenção envolvendo todos os estudantes, pais, professores e equipe diretiva no processo de melhoria contínua do ambiente escolar. A autorregulação no uso adequado do celular pelos estudantes como fator de intervenção no processo de ensino-aprendizagem, apresentando como
os principais objetivos, onde se faz necessário a apresentação dessa ação de intervenção junto ao corpo docente e equipe diretiva, equipe socioemocional, para a apresentação da problemática, pois devido ao uso indevido do celular na sala de aula e o não cumprimento do regimento escolar, que proíbe o estudante de usar o celular dentro da sala de aula sem a autorização do professor, fez necessário uma intervenção para melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem dos estudantes, que também reflete na qualidade da aula e do aprender. Foram criados, as fichas, o termo de ajuste e compromisso de comportamento estudantil e o termo de advertência. Esse método contribuiu para garantir a qualidade do tempo de estudo do estudante e também manter o bom andamento da aula do professor. Assim, o rendimento e a atenção e a participação dos estudantes, que são fatores primordiais, indispensáveis nesse momento para que aconteça a aprendizagem, foram pontuados para o estudante na expectativa de uma mudança de atitude e de comportamento e de autorregulação na rotina de estudo. Após a apresentação, percebeu-se que há uma problemática em que todas as turmas da unidade escolar também têm a necessidade de passar por esse processo de autorregulação. Por isso, a necessidade de a intervenção na unidade escolar, estendida a todas as turmas. Logo, todos os estudantes foram informados da intervenção, e o segundo passo foi adquirir as caixas de sapatos e personalizá-las, como foi feito anteriormente com a primeira turma. O resultado das análises, os impactos da restrição do uso do celular, veio a implementação da restrição do uso do celular, resultou em uma melhoria perceptível no ambiente escolar, com um aumento na participação e envolvimento dos estudantes nas aulas. A proibição ou restrição do uso do celular parece ter criado um ambiente mais focado e propício para a aprendizagem, permitindo que os estudantes se concentrassem mais nas explicações dos professores, nas atividades acadêmicas. A autorregulação e a mudança de comportamento. O resultado foi, observou-se uma mudança positiva no comportamento dos estudantes, com um processo de autorregulação mais evidente e um maior reconhecimento da importância das diretrizes estabelecidas. Os desafios de melhoria, na área de melhoria, foi percebido que, apesar dos avanços alcançados, a identificação de estudantes que ainda apresentavam dificuldade na autorregulação indica a necessidade de monitoramento contínuo e possíveis ajustes na estratégia adotada. O reconhecimento dos desafios remanescentes, destacamos a importância de um projeto, de uma abordagem flexível e adaptativa. Partindo para a conclusão final, as minhas considerações finais, o resultado indica que a restrição ao uso do celular, quanto à implementação de maneira colaborativa e bem planejada, pode ter tido um impacto positivo significativo no ambiente escolar, na autorregulação dos estudantes e no rendimento acadêmico. No entanto, é crucial continuar monitorando e avaliando as intervenções realizadas, buscando constantemente melhor adaptar as estratégias para preparar adequadamente os estudantes para os desafios do mundo contemporâneo. Assim, eu deixo aqui minhas considerações,
agradecendo desde já todo esse momento de estudo e acompanhamento por todos. Obrigada.